Nando Between Two Worlds, 2026. Resumo e explicação da história. Nando Between Two Worlds, a Sintonia Filme é um filme brasileiro de crime e drama que funciona como uma continuação e, principalmente, como um encerramento para a trajetória de Nando dentro do universo de Sintonia. O longa é dirigido por Johnny Araújo e tem Christian Malheiros novamente no papel de Luiz Fernando, o Nando. A história acontece 5 anos depois de Nando alcançar uma posição poderosa no mundo do crime e acompanha o personagem vivendo na Sérvia, distante do Brasil e da família. O filme chegou à Netflix em 12 de agosto de 2026 e tem aproximadamente 1 hora e 48 minutos. A ideia central do filme está presente no próprio título. Nando está literalmente e emocionalmente dividido entre dois mundos. De um lado existe sua família, especialmente sua esposa Sheila e seus filhos. Do outro está a organização criminosa que ajudou a construir e que continua exigindo sua lealdade. Durante anos, Nando tentou convencer a si mesmo de que poderia manter essas duas partes da vida separadas. Ele acreditava que ficar longe da família era uma maneira de protegê-la. Porém, o filme mostra que essa estratégia criou outro tipo de problema. Seus filhos cresceram sem a presença do pai, enquanto o mundo criminoso continuou encontrando maneiras de alcançá-los. No começo da história, Nando está vivendo na Sérvia. Ele construiu uma nova rotina longe de São Paulo e tenta administrar seus negócios criminosos à distância. Para ele, estar fora do Brasil significa manter Sheila e os filhos afastados dos perigos diretamente ligados à sua vida. Só que Nando nunca deixou realmente o mundo do crime. Mesmo estando fisicamente longe, continua tomando decisões, negociando e mantendo relações com pessoas envolvidas na organização. Essa situação mostra imediatamente a contradição do personagem. Nando quer proteger sua família do crime, mas continua dependendo do crime para sustentar a estrutura que criou. Ele quer ser marido e pai, mas continua sendo um homem poderoso dentro de uma organização criminosa. A distância geográfica não consegue separar essas duas identidades. Na Sérvia, Nando trabalha ao lado de Moicano, seu parceiro que permanece no país. A relação entre os dois é importante porque mostra que Nando ainda precisa confiar em outras pessoas para administrar seus negócios. Porém, logo surge um problema envolvendo dinheiro. Durante uma negociação, aparece uma diferença de aproximadamente 2 milhões, e a situação rapidamente se torna perigosa. O que inicialmente parece um problema financeiro transforma-se em uma questão de confiança e possível traição. Esse conflito financeiro é um dos elementos que movimentam a primeira metade da história. Nando percebe que sua posição não é tão segura quanto imaginava. Ele pode estar longe do Brasil, mas continua cercado por pessoas capazes de traí-lo. Ao mesmo tempo, a situação familiar começa a se deteriorar. A maior preocupação de Nando passa a ser Bruninha, sua filha adolescente. Ela cresceu praticamente sem a presença cotidiana do pai. Para Nando, suas ausências eram sacrifícios necessários para protegê-la. Para Bruninha, entretanto, a realidade é muito mais simples e dolorosa: seu pai não estava presente. Essa diferença de perspectiva é uma das partes mais importantes do filme. Nando pensa como alguém que vive em um mundo perigoso. Ele acredita que esconder determinadas verdades e manter distância pode salvar sua família. Bruninha pensa como uma filha que deseja simplesmente ter um pai presente. Ela não está interessada nas justificativas estratégicas de Nando. Ela quer saber por que ele não esteve ao seu lado durante tantos momentos importantes de sua vida. Quando Bruninha se rebela e foge, a situação muda completamente. A Netflix descreve esse acontecimento como um dos motivos que obrigam Nando a retornar ao Brasil. A fuga da filha transforma um problema distante em uma emergência pessoal. Pela primeira vez, Nando percebe que não pode continuar administrando sua família como se fosse outra operação criminosa. Ao mesmo tempo, a família enfrenta outro problema quando Laura, a avó das crianças, sofre um AVC e é hospitalizada. A situação aumenta a tensão emocional dentro da casa. Sheila precisa lidar com a saúde da mãe, com os filhos e com todos os problemas provocados pela ausência de Nando. Para Nando, a notícia é suficiente para fazer com que a distância deixe de ser uma opção. Ele decide voltar ao Brasil. Seu retorno, entretanto, não é uma simples volta para casa. Nando está retornando para um ambiente onde sua presença pode colocar todos em risco. O mundo criminoso que ele tentou deixar para trás continua existindo. Além disso, as pessoas que trabalham com ele ainda esperam que Nando cumpra suas responsabilidades. Quando chega ao Brasil, Nando precisa enfrentar duas situações ao mesmo tempo. Ele precisa reconstruir sua relação com a família e também resolver os problemas da organização criminosa. A primeira parte é emocionalmente muito mais difícil. Sheila não consegue simplesmente esquecer os anos de ausência.
Ela passou muito tempo lidando com as consequências da vida de Nando e tentando criar os filhos enquanto ele estava distante. Por isso, o reencontro entre os dois não é tratado como uma reunião perfeita. Existe carinho, mas também existe ressentimento. Bruninha é ainda mais resistente. Ela não vê Nando como o pai que ele gostaria de ser. Ela vê o homem que ficou longe durante boa parte de sua adolescência. Essa diferença cria algumas das cenas mais dramáticas do filme. Nando tenta se aproximar dos filhos, mas descobre que a presença física não apaga automaticamente anos de ausência. Ele precisa conquistar novamente a confiança deles. Esse é um dos principais temas da história: amor e presença não são necessariamente a mesma coisa. Nando ama sua família, mas durante muito tempo acreditou que amá-la significava ficar longe. O filme questiona essa lógica. Nando acreditava que estava fazendo um sacrifício. Sua família, entretanto, experimentava esse sacrifício como abandono. Essa contradição acompanha praticamente toda a narrativa. Enquanto tenta reconstruir sua relação com Sheila e Bruninha, Nando também precisa investigar o problema dos 2 milhões de dólares. Ele começa a descobrir que a situação na Sérvia era mais complicada do que parecia inicialmente. A pessoa envolvida nas contas acaba escondendo uma identidade e uma história de traição. Nando descobre que Paulo é, na realidade, Govinda, um homem que possui ligações problemáticas com a organização. A investigação também leva Nando até Buda, uma figura importante dentro de sua própria estrutura. Assim, o conflito financeiro transforma-se em uma questão maior de lealdade. Nando percebe que não pode confiar facilmente nas pessoas que trabalham ao seu redor. A organização que ele construiu depende de alianças, medo, dinheiro e confiança, mas todos esses elementos podem desaparecer rapidamente. A situação também mostra por que Nando não consegue simplesmente abandonar o crime de um dia para o outro. Mesmo quando deseja se dedicar à família, seus antigos negócios continuam criando problemas. Esse é justamente o significado do título Between Two Worlds. Nando está preso entre sua identidade de pai e sua identidade de criminoso. Uma das relações mais importantes do filme é a amizade de Nando com Duni e Rita. A participação de JP e Bruna Mascarenhas recupera personagens centrais de sintonia e ajuda a conectar o filme diretamente à série. Esses reencontros possuem um significado especial porque lembram o público de quem Nando era antes de se transformar completamente em uma figura poderosa do submundo. Ao reencontrar pessoas de seu passado, Nando também é obrigado a confrontar a própria trajetória. Ele não é mais o mesmo homem que conhecíamos anteriormente. Ele ganhou poder, dinheiro e influência, mas perdeu uma parte importante de sua vida familiar. O filme não tenta dizer que todas as decisões de Nando foram completamente erradas. Ele realmente acredita que estava tentando proteger seus filhos. O problema é que sua estratégia não funcionou. A criminalidade não ficou longe da família simplesmente porque Nando ficou longe dela. Na verdade, quanto mais Nando se envolve com o crime, maior é o risco de que esse mundo alcance seus filhos. A morte de Laura se transforma em um dos momentos emocionalmente mais importantes da história. Nando não consegue participar de seu funeral de maneira normal porque sua presença poderia colocar outras pessoas em perigo. Esse momento representa uma espécie de ruptura emocional. Nando está perto da família, mas continua separado dela. Ele está fisicamente próximo, mas ainda não pode viver como um marido e pai normal. Observar sua família sofrendo enquanto ele não pode estar completamente presente faz Nando compreender uma realidade que vinha evitando há anos. Ele não pode continuar vivendo entre dois mundos para sempre. Sheila também deixa claro que não quer continuar vivendo dessa maneira. Ela não precisa de mais uma promessa de que Nando está tentando protegê-los. Ela precisa saber se ele realmente vai ficar. Para Bruninha, a questão é semelhante. Ela não quer apenas um pai que apareça quando alguma crise acontece. Ela quer um pai que faça parte da sua vida. Essa pressão força Nando a tomar a decisão mais importante de toda a história. Ele precisa escolher. A organização criminosa oferece a ele a possibilidade de continuar crescendo dentro do sistema. Nando poderia assumir uma posição ainda maior e manter sua influência. Mas, depois de tudo o que aconteceu, ele começa a perceber que poder não resolve o problema central de sua vida. Ele pode controlar dinheiro. Pode controlar pessoas. Pode comandar negócios. Mas não pode recuperar automaticamente os anos que perdeu com seus filhos. Por isso, Nando decide abandonar a vida criminosa. Essa escolha é o verdadeiro clímax emocional do filme. Durante toda a sua trajetória, Nando tentou encontrar uma maneira de ter os dois lados, família e crime. No final, percebe que os dois não podem coexistir da maneira que ele imaginava.
Ele precisa abrir mão de uma parte de sua identidade para salvar a outra. A decisão não significa que todos os problemas desapareceram. Muito pelo contrário. Nando sabe que abandonar a organização pode torná-lo vulnerável. Ele passou anos construindo inimigos e criando relações perigosas. Sair do crime não apaga seu passado. O filme reforça isso durante seus momentos finais. Quando Nando finalmente acredita que pode começar uma vida diferente com Sheila e os filhos, uma nova ameaça aparece dentro da própria casa. Um homem armado invade o ambiente e mantém Nando sob ameaça. O acontecimento funciona como uma última lembrança de que o passado não desaparece simplesmente porque Nando decidiu mudar. Ele tenta descobrir quem é o invasor, mas a identidade do homem não é completamente esclarecida. Essa falta de explicação também é importante. O perigo pode representar qualquer uma das consequências deixadas pela vida anterior de Nando. Pode ser alguém ligado a um antigo inimigo. Pode ser alguém relacionado à organização. Pode ser alguém buscando vingança. O filme deixa espaço para interpretação. O importante não é apenas descobrir quem é o homem. O importante é entender o que sua presença representa. Nando deixou o crime, mas o crime ainda não deixou Nando. A situação se torna ainda mais perigosa quando Sheila percebe o que está acontecendo. Ela intervém e atira no invasor, salvando Nando. Esse momento também mostra como a violência do mundo de Nando acabou entrando diretamente na vida de sua família. Durante anos, ele tentou manter esses dois mundos separados. Agora o perigo está literalmente dentro da casa. Para Sheila e os filhos, fica evidente que não existe mais segurança enquanto eles continuarem próximos daquele ambiente. A família já estava considerando deixar a cidade. Depois de tudo o que aconteceu, essa decisão ganha ainda mais força. Nando então parte com Sheila e os filhos. A viagem representa um novo começo, mas o filme não apresenta esse começo como uma solução mágica. Eles não têm garantia de segurança. Não existe certeza de que o passado nunca voltará. Nando não pode apagar suas antigas escolhas. O que mudou é sua prioridade. Pela primeira vez, ele escolhe estar presente. Ela não escolheu o mundo criminoso. Não escolheu viver sem um pai. Não escolheu os perigos que acompanharam sua família. Nando finalmente entende que suas escolhas não afetam apenas a própria vida. Elas afetam as pessoas que ele ama. Por isso, sua decisão de abandonar o crime é também uma tentativa de interromper esse ciclo. O filme apresenta Nando como alguém que deseja dar aos filhos um futuro diferente daquele que ele próprio teve. A ideia de redenção não significa que ele possa apagar o passado. Significa que pode tentar impedir que o passado determine o futuro dos filhos. A relação entre Nando e Sheila também encontra uma nova possibilidade. Sheila não recebe simplesmente o marido de volta como se nada tivesse acontecido. Existe uma história de dor e desconfiança entre eles. Mas agora existe também uma oportunidade de construir algo diferente. A família parte junta. Esse detalhe é mais importante do que qualquer destino específico. Durante boa parte da história, Nando estava fisicamente separado deles. Agora estão juntos. Essa é a vitória pessoal do personagem. O filme, portanto, não termina com Nando derrotando um grande vilão em uma batalha tradicional. Seu verdadeiro inimigo é o ciclo de violência e escolhas que dominou sua vida durante anos. A vitória acontece quando ele decide parar. Essa escolha é particularmente significativa porque Nando poderia continuar sendo poderoso. Ele poderia continuar controlando pessoas e dinheiro. Poderia assumir posições ainda maiores dentro do mundo criminoso. Mas percebe que esse poder tem um preço. E o preço é a própria família. No final, ele prefere uma vida incerta ao lado dos filhos a uma vida poderosa dentro do crime. Essa é a mensagem central do filme. Nando Between Two Worlds é, acima de tudo, uma história sobre consequências. Nando não é simplesmente um criminoso tentando escapar da polícia. Ele é um pai tentando descobrir se ainda existe tempo para reparar sua relação com os filhos. A ação e os conflitos criminosos continuam importantes, mas o coração da história está na família. O filme também funciona como uma despedida para o personagem dentro do universo de Sintonia. A produção foi apresentada pela Netflix como um encerramento da trajetória de Nando, trazendo de volta personagens importantes como Rita e Duni e levando a história para uma conclusão cinematográfica. O título resume perfeitamente sua situação. Nando passou anos vivendo entre dois mundos, o mundo da família e o mundo do crime. Durante muito tempo, acreditou que poderia pertencer aos dois. No entanto, cada escolha feita em um mundo tinha consequências no outro.
No final, ele finalmente entende que não pode continuar dividido. Ele escolhe a família. Ele abandona o caminho criminoso. Ele aceita que não pode mudar o passado, mas pode tentar mudar o futuro. E essa é a razão pela qual o final funciona como uma conclusão para a jornada do personagem. Nando não termina como um homem completamente livre de seus problemas. Ele termina como alguém que finalmente sabe qual vida quer tentar construir. A última viagem com Sheila e os filhos simboliza essa mudança. Não sabemos exatamente para onde eles estão indo, e isso é adequado. O filme não precisa mostrar uma vida perfeita depois dos créditos. O que importa é que, pela primeira vez, Nando não está fugindo sozinho. Ele está seguindo em frente com sua família. E talvez essa seja a maior diferença entre o Nando do início e o Nando do final. Antes, ele acreditava que precisava controlar tudo para proteger as pessoas que amava. Agora, ele entende que algumas coisas não podem ser controladas e que o melhor caminho é simplesmente estar ao lado delas. No fim, Nando Between Two Worlds é uma história de crime, mas também é uma história de família, culpa, ausência e redenção. O mundo criminoso fornece a ação e o perigo, enquanto a relação entre Nando, Sheila e Bruninha fornece o verdadeiro conflito emocional. Nando passou anos tentando proteger a família mantendo-se distante. No final, percebe que essa distância também causou feridas. Por isso, sua decisão de abandonar o crime não representa apenas uma mudança profissional. É uma tentativa de recuperar o papel de pai que ele perdeu durante tantos anos. O passado continuará sendo uma ameaça, e o filme deixa isso claro com o ataque final. Mas Nando finalmente escolheu seu lado. Ele escolheu Sheila. Escolheu Bruninha e os outros filhos. E escolheu a possibilidade de um futuro diferente. Nando Entre Dois Mundos, um filme Sintonia, 2026, elenco e trabalho dos atores. Nando Entre Dois Mundos, um filme Sintonia é um filme brasileiro de drama criminal que funciona como uma continuação direta da trajetória de Nando dentro do universo de Sintonia. O longa reúne novamente personagens conhecidos da série e apresenta alguns rostos importantes para essa nova fase da história. O elenco principal é formado por Christian Malheiros, Júlia Yamaguchi, Duda Pimenta, JP e Bruna Mascarenhas, além de atores como Henrique Santana, Enio Cavalcante, José Tracy, Vitor Galisteu e Matheus Santos em papéis secundários. A produção foi dirigida por Johnny Araújo e lançada pela Netflix em agosto de 2026. O elenco é particularmente importante porque o filme não começa uma história completamente nova. Ele continua personagens que o público acompanha há anos. Por isso, os atores precisam trazer para o filme não apenas as características individuais de seus personagens, mas também toda a experiência acumulada ao longo de Sintonia. O resultado depende muito da química entre os intérpretes, especialmente nas cenas familiares envolvendo Nando, Sheila e Bruninha. Christian Malheiros como Nando. O principal nome do filme é Christian Malheiros, que retorna como Nando, personagem que interpreta desde Sintonia. A Netflix apresenta Christian como o protagonista central do longa, e a história inteira gira em torno do conflito entre sua vida familiar e suas obrigações no mundo criminoso. Christian tem uma tarefa particularmente difícil porque Nando não é um personagem de apenas uma dimensão. Ele é criminoso, empresário, marido, pai e alguém que tenta proteger a própria família. Essas diferentes identidades entram em conflito durante a história. No início do filme, Nando está vivendo na Sérvia, 5 anos depois de sua ascensão no mundo do crime. Ele construiu uma vida distante do Brasil, mas continua conectado às atividades criminosas. Essa situação. A interpretação funciona principalmente porque Christian não precisa transformar Nando em um personagem completamente diferente. Ele mantém algumas características fundamentais do protagonista: o olhar desconfiado, a postura controlada e a sensação permanente de que está calculando seus próximos movimentos. Ao mesmo tempo, existe uma mudança emocional importante. Nando começa a perceber que o poder que conquistou não resolveu seus problemas pessoais. Ele pode controlar negócios e pessoas, mas não consegue controlar o relacionamento com os filhos. Christian precisa transmitir essa frustração sem exagerar. Muitas das melhores possibilidades dramáticas do personagem aparecem justamente quando Nando fica em silêncio ou reage de maneira contida. Nando como pai. Uma das principais novidades emocionais do personagem é sua relação com Bruninha. Nando acredita que sua ausência foi uma forma de proteção. Ele pensa que manter distância da família significa mantê-la longe dos perigos do crime. Porém, sua filha interpreta essa ausência de outra maneira. Para ela, o problema não é apenas a ameaça externa. É também a falta do pai. Christian precisa representar esse conflito através da linguagem corporal e das expressões faciais.
Nando não é um personagem que normalmente demonstra sentimentos de maneira aberta. Por isso, pequenas mudanças em seu comportamento podem comunicar muita coisa. Quando ele percebe que perdeu momentos importantes da vida da filha, a interpretação ganha uma dimensão mais madura. O personagem começa a entender que dinheiro e proteção não substituem presença. Julia Yamaguchi como Sheila. Julia Yamaguchi retorna como Sheila, esposa de Nando e uma das pessoas mais importantes de sua vida. A Netflix confirma o retorno da atriz ao papel e destaca Sheila como uma personagem central nos conflitos familiares do filme. Sheila possui uma função diferente de Nando dentro da história. Enquanto ele passa grande parte da vida tentando controlar o perigo por meio do poder e das conexões criminosas, ela representa as consequências que esse estilo de vida provoca dentro da família. Julia precisa interpretar uma mulher que não está simplesmente esperando o marido voltar. Sheila tem sua própria personalidade, seus próprios problemas e suas próprias decisões. A relação entre Sheila e Nando é marcada por carinho, mas também por desgaste. Anos de ausência deixam consequências. Por isso, quando Nando retorna, não existe uma reconciliação instantânea. O trabalho de Julia é importante justamente porque ela consegue representar essa mistura de sentimentos. Sheila pode amar Nando e, ao mesmo tempo, estar cansada da vida que ele escolheu. Essa ambiguidade torna a personagem mais interessante. Sheila e a família. Sheila também funciona como uma espécie de centro emocional da família. Nando está acostumado a pensar em estratégias, riscos e negócios. Sheila precisa lidar diretamente com os efeitos dessas escolhas sobre os filhos. Por isso, suas conversas com Nando possuem um peso diferente. Ela não está interessada apenas em saber se Nando consegue resolver um problema criminoso. Ela quer saber se ele consegue ser marido e pai. Essa diferença é fundamental para o filme. Julia Yamaguchi ajuda a transformar Sheila em mais do que uma personagem secundária. Ela representa uma pessoa que precisa decidir até onde está disposta a continuar vivendo dentro das consequências das escolhas de Nando. Duda Pimenta como Bruninha. Duda Pimenta interpreta Bruninha, a filha adolescente de Nando e Sheila. A personagem é uma das principais novidades do filme e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento emocional da história. A Netflix confirma Duda como a intérprete da versão adolescente de Bruninha. Bruninha representa uma nova geração dentro da história. Ela cresceu observando as consequências da vida do pai, mas não necessariamente entende ou aceita as justificativas dele. Para Nando, estar distante significa proteção. Para Bruninha, a ausência significa abandono. Essa diferença cria um conflito muito forte entre pai e filha. Duda Pimenta precisa interpretar uma adolescente que não está simplesmente revoltada sem motivo. Sua raiva possui uma origem emocional. Ela quer atenção, presença e respostas. A atriz consegue representar uma personagem que possui independência, mas que ainda é profundamente afetada pela ausência do pai. O trabalho de Duda Pimenta. O papel de Bruninha é particularmente importante porque permite que o filme explore o lado familiar de Nando. Sem Bruninha, a história poderia se concentrar quase exclusivamente no crime. Com ela, o público consegue compreender o verdadeiro preço das escolhas de Nando. Duda também precisa estabelecer uma dinâmica convincente com Christian Malheiros. A química entre os dois é essencial porque suas cenas representam um conflito entre duas gerações. Nando pensa que sabe o que é melhor para a filha. Bruninha acredita que sabe exatamente o que perdeu. Nenhum dos dois está completamente errado. Essa complexidade torna o relacionamento mais realista. JP como Duni. JP retorna como Duni, um dos 3 personagens centrais do universo de Sintonia. Sua presença no filme possui um valor especial para os fãs porque Duni, Nando e Rita formam um núcleo de amizade que esteve no centro da série. A participação de JP é descrita pela Netflix como uma aparição especial no filme. Duni possui uma personalidade muito diferente de Nando. Enquanto Nando está profundamente ligado ao crime e à sobrevivência, Duni representa principalmente o universo da música, da fama e da ambição artística. O reencontro entre os personagens permite ao público perceber o quanto eles mudaram. Duni não é simplesmente incluído para criar nostalgia. Sua presença serve como lembrança da história que os 3 amigos compartilharam. JP também traz para Duni uma energia diferente da intensidade de Christian Malheiros. Isso ajuda a equilibrar o tom do filme. Bruna Mascarenhas como Rita. Bruna Mascarenhas retorna como Rita, outra personagem fundamental de Sintonia. Assim como JP, sua participação funciona como uma ligação direta com a série original. Rita sempre teve uma trajetória diferente de Nando e Duni.
Sua personalidade está associada à fé, às relações pessoais e às tentativas de construir uma vida mais estável. No filme, seu retorno possui valor emocional porque lembra o público de como os três protagonistas originais seguiram caminhos diferentes. Essa evolução é importante para uma história que funciona como encerramento. A química entre Christian, JP e Bruna Mascarenhas. Uma das maiores forças do elenco está na química entre os três atores principais da série. Christian Malheiros, JP e Bruna Mascarenhas já possuem uma história compartilhada na tela. Isso permite que suas interações pareçam naturais. Eles não precisam explicar constantemente a amizade entre Nando, Duni e Rita. O espectador já conhece essa relação. Por isso, pequenos diálogos, olhares e brincadeiras conseguem transmitir uma sensação de passado compartilhado. Essa química é especialmente importante porque o filme funciona também como uma despedida. Henrique Santana como Moicano. Henrique Santana interpreta Moicano, um personagem novo e importante para a história. A Netflix descreve Moicano como parceiro de Nando que permanece na Sérvia e continua ajudando a administrar os negócios enquanto Nando retorna ao Brasil. A função de Moicano é interessante porque ele representa a ligação de Nando com o mundo que ficou para trás. Mesmo quando Nando está tentando se aproximar da família, seus negócios continuam funcionando. Moicano ajuda a demonstrar que Nando não consegue simplesmente desligar sua antiga vida. Henrique Santana precisa interpretar alguém que possui proximidade suficiente com Nando para ser confiável, mas que também está inserido em um ambiente onde confiança e traição estão constantemente em conflito. O personagem acrescenta atenção à narrativa. Enio Cavalcante como Joel. Enio Cavalcante também faz parte do elenco como Joel. Seu papel é menor em comparação com Nando, Sheila ou Bruninha, mas contribui para ampliar o universo criminoso e social apresentado pelo filme. Em produções desse gênero, personagens secundários são importantes porque ajudam a mostrar que o protagonista está inserido em uma rede de pessoas. Nando não vive isoladamente. Cada pessoa ao seu redor pode representar uma oportunidade, uma ameaça ou uma ligação com seu passado. José Tracy como Sombra. José Tracy aparece como Sombra, outro personagem associado ao ambiente criminoso da narrativa. Sua presença contribui para a atmosfera de tensão que acompanha Nando. Personagens como Sombra ajudam a reforçar uma das ideias principais do filme: Nando pode querer mudar, mas seu passado continua presente. Mesmo quando ele tenta se concentrar na família, existem pessoas e relações que podem trazê-lo de volta ao mundo anterior. Vitor Galisteu como Formiga. Vitor Galisteu interpreta Formiga, outro personagem secundário do longa. Sua participação ajuda a completar o grupo de personagens envolvidos no universo criminal e social de Nando. Embora não tenha o mesmo espaço narrativo dos protagonistas, Formiga faz parte da estrutura que permite que o filme apresente um mundo maior ao redor de Nando. Esse tipo de personagem é necessário porque a história precisa mostrar que as decisões do protagonista têm consequências para várias pessoas. Matheus Santos. Matheus Santos também integra o elenco do filme. O ator aparece associado ao personagem Formiga em algumas listagens de elenco, enquanto outras bases apresentam informações diferentes sobre os papéis secundários. Por isso, os créditos dos personagens menores devem ser vistos com alguma cautela. A própria Netflix confirma Matheus Santos entre os nomes do elenco, mas destaca principalmente Christian Malheiros, JP, Bruna Mascarenhas, Duda Pimenta, Júlia Yamaguchi e Henrique Santana. Marcelo Salazar. Marcelo Salazar também participa da produção e aparece creditado como policial federal em algumas bases de elenco. Seu papel ajuda a representar outro lado do conflito de Nando, a pressão das autoridades. A presença de personagens ligados à polícia é importante porque o filme não apresenta apenas o conflito interno da organização criminosa. Existe também a possibilidade constante de que as ações de Nando chamem a atenção das autoridades. Isso aumenta a sensação de perigo. O conjunto do elenco. O elenco de Nando entre dois mundos funciona principalmente porque existe uma divisão clara entre três grupos. O primeiro é a família de Nando, formada principalmente por Christian Malheiros, Júlia Yamaguchi e Duda Pimenta. O segundo é o grupo de personagens ligados à trajetória anterior de Nando, incluindo JP e Bruna Mascarenhas. O terceiro é o mundo criminoso, representado por personagens como Moicano e outros integrantes desse universo. Essa divisão ajuda o público a compreender o significado do título. Nando está realmente entre dois mundos. Christian Malheiros precisa atuar como ponte entre esses diferentes grupos. Quando está com Sheila e Bruninha, Nando precisa parecer um pai e marido tentando recuperar relações perdidas. Quando está com Moicano ou outros criminosos, ele precisa voltar a assumir a postura de líder.
Essa transformação é uma das partes mais interessantes da atuação. A importância do elenco para o encerramento. Como o filme foi concebido para concluir a trajetória de Nando, os atores carregam uma responsabilidade maior do que em um filme criminal comum. O público já possui uma relação anterior com esses personagens. Por isso, uma mudança pequena na personalidade de Nando pode ter muito significado. Christian Malheiros precisa fazer o público acreditar que Nando realmente chegou a um ponto de transformação. Julia Yamaguchi precisa mostrar que Sheila ainda possui sentimentos, mas também limites. Duda Pimenta precisa convencer como uma filha que não aceita simplesmente as explicações do pai. JP e Bruna Mascarenhas precisam trazer a nostalgia de Duni e Rita sem fazer com que suas participações pareçam apenas fanservice. Henrique Santana, por sua vez, precisa ajudar a estabelecer um novo capítulo da vida criminosa de Nando. Conclusão. O elenco de Nando entre Dois Mundos, um filme sintonia é um dos principais elementos que conectam um longa à série original. Christian Malheiros continua sendo o centro da produção como Nando, enquanto Julia Yamaguchi e Duda Pimenta dão força ao núcleo familiar através de Sheila e Bruninha. JP e Bruna Mascarenhas retornam como Duni e Rita, criando uma ligação emocional direta com a história anterior. A Netflix também confirma Henrique Santana, Enio Cavalcante e Pedro Pereira Vicente entre os integrantes do elenco. O maior destaque é Christian Malheiros porque Nando precisa atravessar uma transformação emocional significativa. Ele começa a história tentando manter sua família e seus negócios separados, mas descobre que não pode continuar vivendo dessa maneira. Duda Pimenta também merece destaque porque Bruninha é fundamental para que o público compreenda o custo emocional das escolhas de Nando. Sua relação com o pai é uma das principais fontes de drama. Julia Yamaguchi oferece equilíbrio ao núcleo familiar, interpretando Sheila como uma mulher que ama Nando, mas que também precisa lidar com as consequências de suas escolhas. Já JP e Bruna Mascarenhas representam a memória de sintonia. Suas participações fazem o filme parecer uma verdadeira conclusão da trajetória que começou com Nando, Duni e Rita. Henrique Santana acrescenta uma nova dimensão ao universo criminoso através de Moicano, enquanto os demais atores completam a rede de personagens que mantém a história em movimento. No conjunto, o elenco funciona porque cada grupo representa uma parte diferente da vida de Nando. A família representa aquilo que ele quer proteger. Duni e Rita representam seu passado e suas antigas amizades. Moicano e os outros personagens criminosos representam um mundo do qual ele tenta escapar. E Christian Malheiros está no centro de tudo isso. É justamente essa divisão que torna o trabalho dos atores importante para o significado do filme. Nando não está apenas lutando contra inimigos externos. Ele está tentando decidir quem quer ser. Nando entre Dois Mundos, um filme Sintonia chega como uma espécie de despedida para um dos personagens mais importantes de Sintonia. O longa coloca Christian Malheiros novamente no papel de Nando e transforma aquilo que durante a série era uma história dividida entre Nando, Duni e Rita em uma narrativa concentrada principalmente em um único protagonista. A proposta é arriscada, porque Nando sempre funcionou muito bem dentro do equilíbrio entre os três personagens. Agora, o filme precisa provar que ele consegue sustentar sozinho uma história de longa duração. A história acontece 5 anos depois de Nando chegar ao topo do submundo do crime. Vivendo na Sérvia, ele tenta manter distância da família e administrar seus negócios de longe. Porém, quando sua filha adolescente Bruninha desaparece, Nando precisa retornar ao Brasil. A partir daí, o filme mistura drama familiar, crime, ação e uma tentativa de redenção para seu protagonista. Minha avaliação geral é que o filme funciona melhor como conclusão da trajetória de Nando do que como um filme criminal independente. Se você acompanhou as 5 temporadas de Sintonia, existe uma recompensa emocional maior. Para alguém que nunca assistiu a série, a experiência provavelmente será menos impactante, porque boa parte da força da história depende da relação anterior que o público possui com Nando, Sheila, Bruninha, Duni e Rita. Uma história sobre consequências. O maior mérito do roteiro é entender que Nando não poderia simplesmente terminar sua trajetória como um criminoso poderoso. Depois de tudo o que aconteceu em Sintonia, seria pouco satisfatório mostrar apenas mais uma missão, mais uma perseguição ou mais uma guerra entre grupos criminosos. O filme escolhe um caminho mais pessoal. Nando precisa enfrentar as consequências das decisões que tomou durante anos. Ele pode ter conquistado dinheiro e poder, mas perdeu algo muito mais importante: presença na vida dos filhos. Essa ideia é o coração do filme. Nando acredita que se afastar da família é uma forma de protegê-la. Ele está acostumado a pensar em termos de estratégia. Para ele, distância significa segurança. Mas o filme mostra o outro lado dessa decisão: para os filhos, a distância também pode significar abandono.
Essa contradição torna Nando um personagem mais interessante. Ele não é apresentado simplesmente como um criminoso tentando escapar das consequências. Ele é um pai que começa a perceber que suas escolhas afetaram pessoas que não tiveram participação nenhuma em suas decisões. Christian Malheiros é o grande destaque. Se existe um elemento que sustenta o filme do começo ao fim, é Christian Malheiros. O ator precisa carregar praticamente toda a responsabilidade dramática da produção. Em Sintonia, Nando podia dividir o peso narrativo com Duni e Rita. Aqui, a situação é diferente. A câmera está muito mais interessada nele. Nando precisa ser simultaneamente criminoso, líder, marido, pai e homem cansado. E Christian consegue transmitir essa transformação de maneira convincente. O Nando deste filme parece mais velho emocionalmente. Ele carrega o peso de tudo o que aconteceu. Existe uma sensação de desgaste no personagem que não estava tão evidente no começo de Sintonia. Essa evolução é um dos melhores aspectos da atuação. Uma análise publicada após o lançamento também destaca justamente essa transformação de Nando em um personagem mais cansado e emocionalmente marcado pelas escolhas de sua vida. Christian não precisa transformar Nando em uma pessoa completamente diferente. Ele mantém a personalidade que conhecemos, mas acrescenta uma camada de cansaço e dúvida. Isso é importante porque o filme precisa convencer o público de que Nando finalmente chegou a um ponto de ruptura. A relação com Bruninha. Para mim, o relacionamento entre Nando e Bruninha é o verdadeiro coração emocional do filme. Duda Pimenta interpreta uma personagem que representa uma geração que cresceu pagando o preço das decisões do pai. Bruninha não está interessada em saber quanto dinheiro Nando possui ou quão poderoso ele se tornou. Ela quer entender por que o pai não esteve presente. Essa diferença cria cenas muito mais humanas do que as sequências de ação. O conflito entre os dois também impede que a história transforme Nando em um herói tradicional. Ele não é simplesmente um homem que cometeu erros e agora merece perdão. Ele precisa reconhecer que suas escolhas tiveram consequências reais. Bruninha funciona como uma espécie de espelho. Quando Nando olha para a filha, ele é obrigado a enxergar o que sua vida criminosa fez com sua própria família. Julia Yamaguchi e Sheila. Julia Yamaguchi também desempenha um papel importante como Sheila. A personagem não está ali apenas para apoiar Nando. Ela representa uma pessoa que teve de viver com as consequências das escolhas dele. Mas também existe a possibilidade de reconstrução. A atuação de Julia funciona especialmente bem quando Sheila precisa colocar limites em Nando. O retorno de Duni e Rita. Para os fãs de Sintonia, o retorno de Duni e Rita é obviamente um dos atrativos. JP e Bruna Mascarenhas ajudam a conectar o filme à série original e dão ao público a sensação de reencontrar personagens conhecidos. Ao mesmo tempo, existe uma pequena limitação aqui. O filme é tão concentrado na história de Nando que Duni e Rita não possuem o mesmo espaço que tinham na série. Isso é compreensível. A produção é sobre Nando. Mas alguns espectadores podem sentir falta da dinâmica dos três protagonistas. A força de Sintonia estava justamente no contraste entre esses personagens. Duni, Rita e Nando tinham caminhos diferentes, mas suas histórias se complementavam. No filme, essa estrutura desaparece parcialmente. O maior problema, o roteiro. Apesar de seus pontos fortes, o roteiro não é perfeito. Uma das principais críticas que pode ser feita é que algumas situações parecem familiares demais para quem já viu muitos filmes e séries de crime. Existe a estrutura conhecida do criminoso poderoso que deseja proteger a família. Existe a ameaça do passado retornando. Existe a tentativa de abandonar o crime. Existe a ideia de que ninguém consegue realmente escapar das consequências. Tudo isso funciona, mas não é particularmente novo. Uma crítica publicada após o lançamento também apontou que o filme recorre a clichês familiares do gênero e que sua história nem sempre consegue se sustentar completamente como uma obra independente. Isso não destrói o filme, mas reduz seu impacto. O problema da previsibilidade. Em determinados momentos, é possível imaginar para onde a história está indo. O espectador que conhece bem o gênero policial provavelmente reconhecerá algumas estruturas narrativas antes que elas aconteçam. Isso pode diminuir a tensão. Um filme de crime precisa fazer o público sentir que qualquer coisa pode acontecer. Nando entre dois mundos consegue criar tensão em alguns momentos, mas nem sempre surpreende. A história é mais forte quando está concentrada nos personagens do que quando tenta criar grandes reviravoltas. A ação. As sequências de ação funcionam principalmente como complemento da história. Elas não são o verdadeiro motivo para assistir ao filme.
Existem confrontos, perseguições, ameaças e situações de perigo, mas a produção está mais interessada na crise pessoal de Nando. Isso pode ser positivo ou negativo dependendo da expectativa. Se você espera um filme de ação criminal extremamente acelerado, talvez encontre menos ação do que gostaria. Se você está interessado em saber como a história de Nando termina, a quantidade de ação é suficiente. O filme entende que o conflito mais importante não é apenas contra outros criminosos. É contra o próprio passado. Sérvia e Brasil. A escolha de colocar Nando vivendo na Sérvia é uma das características que ajudam a diferenciar o filme. A mudança de ambiente mostra que Nando realmente conseguiu chegar a um nível internacional dentro do crime. Ao mesmo tempo, a distância cria um contraste interessante. A Sérvia representa a tentativa de construir uma vida separada. O Brasil representa a família e o passado. Quando Nando precisa voltar ao Brasil, ele está literalmente retornando ao mundo do qual tentou fugir. A produção também realizou cenas na Sérvia, algo que contribui para a sensação de autenticidade do ambiente internacional da história. Crime e família. Um dos aspectos mais interessantes é que o filme não precisa necessariamente apresentar o crime como algo glamouroso para funcionar. Nando possui poder e dinheiro, mas está emocionalmente destruído. Ele tem influência, mas não consegue controlar sua própria família. Ele pode solucionar problemas criminosos, mas não consegue recuperar facilmente o tempo perdido com a filha. Essa contradição é importante. O filme mostra que poder não significa felicidade. Nando chegou ao topo, mas esse topo não trouxe paz. O tema da redenção. A redenção é provavelmente o tema central da história. Nando precisa decidir se continuará sendo a pessoa que construiu sua carreira criminosa ou se tentará se tornar outra pessoa. O interessante é que o filme não trata essa transformação como algo simples. Nando não pode simplesmente dizer "eu vou abandonar tudo" e esperar que seu passado desapareça. As pessoas que ele prejudicou continuam existindo. Os inimigos continuam existindo. As relações criminosas continuam existindo. Por isso, a decisão de mudar tem um preço. Essa é uma das melhores ideias do roteiro. O final como encerramento. Sem entrar novamente em todos os detalhes do final, é possível dizer que o encerramento tenta dar a Nando aquilo que a série deixou em aberto, uma conclusão. Depois de 5 temporadas, o personagem precisava chegar a algum lugar. O filme oferece essa resposta. E essa resposta é principalmente emocional. Nando precisa decidir o que é mais importante. Dinheiro. Poder? Lealdade ao crime? Ou família? O filme escolhe claramente a família. Isso pode parecer previsível, mas funciona porque essa decisão é construída ao longo da história. Nando passou anos acreditando que poderia proteger a família sem abandonar o crime. Agora percebe que as duas coisas não podem continuar coexistindo da mesma forma. A direção de Johnny Araújo. A direção de Johnny Araújo é eficiente principalmente quando permite que o drama pessoal ocupe o centro. O diretor não transforma o filme em um espetáculo gigantesco. A escala permanece relativamente controlada. Isso combina com a história. A intenção não é criar uma nova franquia de ação, mas fechar uma trajetória. O filme possui uma estética de crime e drama, mas não esquece suas raízes em sintonia. A direção também ajuda a manter a ligação entre os ambientes internacionais e brasileiros. O ritmo. O ritmo é um aspecto que pode dividir opiniões. Para quem está muito envolvido com a história de Nando, a narrativa provavelmente passa rapidamente. Para quem esperava uma ação constante, algumas partes podem parecer lentas. Isso acontece porque o filme precisa reservar tempo para as relações familiares. Há momentos em que a história para de avançar no aspecto criminal para desenvolver Nando como pai. Na minha opinião, isso é necessário. Se o filme tivesse sido apenas ação, teria perdido justamente aquilo que o torna diferente. O que funciona melhor? O principal ponto positivo é Christian Malheiros. Depois vem a relação entre Nando e Bruninha, a participação de Sheila e a sensação de encerramento. Outro ponto positivo é a conexão com sintonia. Para os fãs, rever Duni e Rita tem valor emocional. A ambientação internacional também ajuda a mostrar que Nando chegou a uma posição muito maior dentro do crime. E o filme possui uma ideia temática bastante clara: não é possível fugir das consequências das próprias escolhas. O que poderia ser melhor? O maior problema é o roteiro previsível. Algumas situações poderiam ser mais complexas. Certos personagens poderiam receber mais desenvolvimento. A história também poderia explorar ainda mais a transformação psicológica de Nando.
Outra questão é que algumas pessoas podem sentir que o filme depende demais da série. Uma crítica de espectadores no Adoro Cinema, por exemplo, foi bastante positiva, mas apontou incômodo com alguns diálogos e o uso de gírias. Outras avaliações foram muito mais negativas, reclamando de previsibilidade e clichês. Isso mostra que a recepção entre espectadores é bastante dividida. Essa divisão é importante. Não é um filme que parece funcionar igualmente para todo mundo. Então, vale a pena assistir? Minha resposta é sim, principalmente se você assistiu a Sintonia. Para os fãs da série, eu considero o filme recomendável porque ele oferece algo que a história de Nando precisava, um encerramento. Você já conhece o personagem. Conhece suas decisões. Conhece sua relação com Duni e Rita. Conhece sua família. Por isso, os momentos emocionais possuem muito mais peso. Se você nunca assistiu a Sintonia, minha recomendação é diferente. Você ainda pode entender a história básica, porque o filme apresenta seu conflito principal de maneira relativamente clara. Mas provavelmente perderá parte do impacto emocional. É como assistir ao capítulo final de uma história sem ter acompanhado todos os capítulos anteriores. Vale a pena para quem gosta de filmes de crime? Sim, mas com uma ressalva. Se você gosta de histórias sobre criminosos tentando abandonar o passado, famílias ameaçadas e personagens divididos entre duas vidas, provavelmente vai gostar. Se procura um filme de crime cheio de reviravoltas e ação constante, talvez encontre uma experiência apenas mediana. O foco está mais no drama do que no espetáculo. Nota final. Eu daria a Nando Entre Dois Mundos, um filme Sintonia 7/5/10. Christian Malheiros é o principal motivo dessa nota. A relação entre Nando e Bruninha é outro grande ponto positivo. O encerramento da trajetória do personagem também funciona emocionalmente. Por outro lado, o roteiro poderia ser mais ousado, algumas situações são previsíveis e o filme depende bastante do conhecimento prévio de Sintonia. A recepção inicial também parece relativamente dividida, há avaliações de espectadores bastante positivas e outras muito negativas, enquanto agregadores ainda tinham poucos dados críticos no momento das primeiras semanas de lançamento. Veredito final. Nando Entre Dois Mundos não é um filme perfeito, mas consegue cumprir uma missão importante, dar um encerramento emocional à história de Nando. O filme entende que a maior batalha do personagem não é contra outro criminoso. É contra a vida que ele próprio construiu. Nando chegou ao topo do crime, ganhou dinheiro e poder, mas descobriu que nada disso poderia devolver os anos que perdeu com seus filhos. É justamente aí que Christian Malheiros entrega seu melhor trabalho. Ele interpreta um Nando mais cansado, mais reflexivo e emocionalmente ferido. O personagem continua perigoso, mas agora existe uma vulnerabilidade que não estava tão evidente antes. Duda Pimenta também merece destaque porque Bruninha é fundamental para a transformação do protagonista. Ela faz Nando perceber que proteger alguém não significa necessariamente ficar longe dessa pessoa. Júlia Yamaguchi acrescenta força ao núcleo familiar, enquanto JP e Bruna Mascarenhas trazem a nostalgia necessária para quem acompanhou a série. No fim, o filme não tenta dizer que Nando pode apagar o passado. Ele não pode. O que ele pode fazer é decidir o que fará daqui para frente. E essa é uma mensagem bastante forte para encerrar a trajetória do personagem. Para quem acompanhou Sintonia, vale a pena assistir. Para quem não conhece a série, é melhor assistir primeiro a série para aproveitar completamente o filme. Para quem procura ação pura, existem opções melhores. Para quem procura drama criminal com foco em família, consequências e redenção, o filme merece uma chance. Nando Entre Dois Mundos, um filme Sintonia, 2026 VFX, CGI e efeitos visuais. Nando Entre Dois Mundos, um filme Sintonia não é um filme construído em torno de grandes criaturas digitais, destruições em escala gigantesca ou mundos inteiramente criados por computador. Diferentemente de produções de super-heróis, ficção científica ou fantasia, o longa utiliza os efeitos visuais de uma maneira muito mais discreta e realista. O objetivo principal é fazer com que o público acredite nos ambientes, nas situações de perigo e nas transições entre diferentes locais sem perceber necessariamente onde termina a filmagem real e começa o trabalho digital. O filme é essencialmente um drama criminal, e sua história acompanha Nando entre o Brasil e a Sérvia, 5 anos depois de sua ascensão no submundo do crime. A narrativa coloca a família, a violência e as consequências das escolhas do protagonista no centro da trama. Por isso, os efeitos visuais precisam servir à história, e não chamar atenção para si mesmos. Em Nando Entre Dois Mundos, o uso desses recursos parece estar muito mais relacionado ao realismo e à finalização cinematográfica do que à criação de imagens espetaculares. Isso combina perfeitamente com a proposta do longa.
a história precisa parecer plausível. Quando Nando está na Sérvia, o público precisa sentir que ele realmente está vivendo naquele ambiente. Quando retorna ao Brasil, a mudança precisa ser visualmente clara. E quando as cenas de crime ou perseguição acontecem, a montagem precisa apresentar uma sensação de continuidade. É nesse tipo de situação que o trabalho de VFX pode ser extremamente importante mesmo quando o espectador não percebe sua presença. A Sérvia como elemento visual. Uma das características mais interessantes da produção é a utilização da Sérvia como parte da história. A trama começa com Nando vivendo longe do Brasil, depois de alcançar uma posição poderosa no mundo criminoso. A produção também realizou filmagens na Sérvia, o que contribui para que esse ambiente não pareça simplesmente uma paisagem brasileira modificada digitalmente. Isso é importante do ponto de vista visual porque o filme trabalha constantemente com a ideia de dois mundos. O título não representa apenas a divisão emocional de Nando. Existe também uma divisão geográfica. De um lado está a Sérvia, onde Nando tenta construir uma nova existência. Do outro está o Brasil, onde estão sua família, seu passado e as consequências de suas escolhas. A fotografia e a pós-produção precisam ajudar o espectador a sentir essa diferença. Mesmo quando não existem grandes efeitos digitais, a combinação de locações reais, correção de cor, composição e montagem pode criar essa sensação. VFX invisível. Um dos maiores sinais de um bom trabalho de efeitos visuais é justamente quando o público não percebe que ele existe. Imagine uma cena gravada em uma rua real. Durante a produção, pode haver equipamentos, pessoas da equipe, placas, veículos ou outros elementos que precisam ser removidos digitalmente. O espectador vê apenas a versão final. Esse tipo de trabalho é chamado muitas vezes de limpeza digital ou clean-up. Em um filme criminal, isso pode ser utilizado em diversas situações: remover elementos modernos de uma localização, apagar objetos indesejados, corrigir detalhes de continuidade ou melhorar a composição de uma imagem. Não significa que o filme esteja cheio de CGI. Significa simplesmente que a imagem final passou por um processo digital de acabamento. O crédito de VFX com for presente na equipe reforça justamente a existência dessa etapa de pós-produção visual. Composição digital. Outro elemento importante é a composição digital. A composição é o processo de combinar diferentes elementos visuais para formar uma única imagem convincente. Por exemplo, uma cena pode ter sido gravada com o ator em uma determinada localização, enquanto outro elemento visual é adicionado posteriormente. O objetivo é fazer com que tudo pareça ter sido registrado ao mesmo tempo. Em Nando entre dois mundos, esse tipo de técnica é particularmente útil porque a narrativa trabalha com diferentes ambientes e situações de tensão. O crédito de Natália Anjos como assistente de composição digital mostra que houve profissionais dedicados a essa área na produção. Isso é importante porque composição não significa necessariamente criar algo fantástico. Pode significar simplesmente tornar uma cena mais limpa, natural e cinematográfica. CGI existe, mas não é o protagonista. Quando falamos em CGI, é importante não exagerar. Não há indicação pública de que Nando entre dois mundos tenha utilizado CGI em uma escala comparável a filmes de ação hollywoodianos com criaturas digitais ou grandes ambientes virtuais. Portanto, seria incorreto afirmar que o filme depende fortemente de CGI ou inventar sequências digitais específicas que não foram documentadas. O mais provável, considerando os créditos disponíveis e o gênero da produção, é que elementos digitais tenham sido utilizados de maneira pontual para complementar as filmagens. Isso pode incluir composição, correções de imagem, ajustes de ambiente e outros processos de pós-produção. O resultado esperado é que o CGI desapareça dentro da imagem. Quando funciona bem, o público simplesmente acredita na cena. Cenas de ação. As cenas de ação representam outro ponto em que os efeitos visuais podem ser utilizados. Nando entre dois mundos possui uma narrativa marcada por crime, violência, ameaças e confrontos. A Netflix descreve oficialmente o longa como uma história de tensão, ação e emoção, enquanto o conflito principal envolve Nando tentando proteger a família e romper com seu passado criminoso. Em cenas desse tipo, VFX pode ser utilizado para aumentar a segurança dos atores e da equipe. Um disparo que vemos na tela, por exemplo, pode ser complementado digitalmente. Uma janela quebrada pode receber efeitos adicionais. Uma cena de colisão pode ser aprimorada durante a pós-produção. Elementos perigosos podem ser simulados ou modificados digitalmente. Tudo isso permite que o diretor consiga uma imagem mais convincente sem necessariamente colocar os atores em situações de risco real. Efeitos de tiros e violência. Em filmes criminais, os efeitos de tiro são uma área particularmente importante.
Um disparo pode envolver diferentes elementos: atuação do personagem, som, movimento da câmera, efeitos práticos e composição digital. O resultado final não depende apenas do CGI. Na verdade, o som muitas vezes é tão importante quanto a imagem. Quando um personagem dispara uma arma, o espectador precisa perceber o impacto através da combinação de imagem e áudio. O VFX pode acrescentar ou aprimorar o clarão do disparo, impactos em superfícies e outros pequenos detalhes. Esses efeitos precisam ser realistas porque o universo de sintonia é baseado em uma abordagem relativamente próxima da realidade social. Um efeito exagerado poderia destruir essa sensação. Esse é provavelmente o aspecto mais importante do trabalho visual do filme. A produção não precisa impressionar o público com imagens impossíveis. Ela precisa fazer o público acreditar que Nando realmente está vivendo aquela situação. O objetivo visual é a credibilidade. Se uma sequência mostra uma perseguição, o espectador precisa sentir que existe perigo. Se Nando está em uma localização internacional, precisamos acreditar que ele está ali. Se uma situação violenta acontece, os efeitos não podem parecer artificiais. Por isso, o trabalho de VFX precisa permanecer em segundo plano. É quase como um trabalho de maquiagem. Quando está bem feito, você não pensa na técnica. Você pensa no personagem. A importância da fotografia. Embora VFX e fotografia sejam áreas diferentes, elas trabalham juntas. A fotografia determina como as imagens são capturadas durante a produção. Depois, a pós-produção pode ajustar essas imagens para criar maior uniformidade. Em uma produção que passa por Brasil e Sérvia, essa uniformidade é particularmente importante. As cenas precisam parecer pertencer ao mesmo filme. A temperatura das cores, o contraste, a exposição e outros elementos visuais podem ser ajustados para manter uma identidade cinematográfica. Esse trabalho não é necessariamente CGI. É pós-produção de imagem. Mas ajuda diretamente o resultado dos efeitos visuais. Drone e imagens aéreas. Outro detalhe interessante nos créditos é a presença de Djalma Ribeiro como piloto de drone. Imagens de drone podem ser muito importantes para um filme desse tipo. Elas permitem apresentar cidades, bairros, estradas e ambientes de maneira mais ampla. Também podem ajudar a estabelecer a localização de uma cena. Em uma história dividida entre diferentes países, tomadas aéreas são especialmente úteis porque permitem que o espectador compreenda rapidamente a escala e a geografia dos ambientes. É possível que algumas dessas imagens também passem por correções ou composição digital durante a pós-produção. Novamente, isso não significa necessariamente CGI. É uma combinação de fotografia aérea e acabamento digital. A diferença entre VFX e efeitos práticos. Outra coisa importante é não confundir efeitos visuais com efeitos especiais físicos. Um filme pode utilizar efeitos práticos durante a filmagem e depois complementá-los digitalmente. Por exemplo, uma cena de violência pode utilizar elementos físicos no set e receber ajustes digitais posteriormente. Essa combinação normalmente produz um resultado mais natural do que criar tudo por computador. Para um filme como Nando Entre Dois Mundos, essa abordagem é particularmente adequada. O público está acostumado ao universo realista de sintonia. Portanto, efeitos excessivamente digitais poderiam parecer deslocados. O papel da pós-produção. Depois que as filmagens terminam, começa uma parte extremamente importante do processo. Os diferentes planos precisam ser organizados, corrigidos e finalizados. É nesse momento que profissionais de VFX, composição e laboratório digital entram em ação. Os créditos do filme incluem profissionais ligados a VFX Comfort, composição digital, operação de dailies, laboratório digital e controle de qualidade. Isso mostra que a pós-produção visual não é simplesmente uma etapa automática. Existe uma equipe responsável por garantir que as imagens estejam corretas e consistentes. VFX Comfort. O termo VFX Comfort merece uma explicação. O Comfort é o processo de garantir que os elementos de efeitos visuais estejam associados às versões corretas das cenas e dos planos utilizados na edição final. Em uma produção cinematográfica, o corte pode mudar várias vezes. Uma cena pode ser encurtada. Outra pode ser removida. Um plano pode ser substituído. Os efeitos precisam acompanhar essas mudanças. Por isso, o trabalho de Comfort é essencial para garantir que a versão final do filme utilize corretamente todos os elementos visuais preparados durante a pós-produção. O crédito de Sofia Coquinos nessa função é uma das informações técnicas mais específicas disponíveis sobre os efeitos visuais do longa. Controle de qualidade visual.
Outro aspecto pouco conhecido pelo público é o controle de qualidade. Depois de todas as etapas de edição, composição e finalização, o filme precisa ser verificado cuidadosamente. Pequenos erros podem aparecer. Um elemento pode desaparecer de um quadro. Uma composição pode não estar perfeitamente alinhada. Uma correção de cor pode ficar diferente entre duas tomadas. Um efeito pode aparecer de maneira inconsistente. É por isso que existem profissionais dedicados ao controle de qualidade digital. Os créditos incluem Cadu Silva em funções relacionadas à coordenação do laboratório digital e controle de qualidade. Esse tipo de trabalho é invisível para o espectador, mas extremamente importante. O VFX ajuda a criar tensão. Um bom efeito visual não precisa ser chamativo. Em Nando Entre Dois Mundos, ele pode simplesmente ajudar a aumentar a sensação de tensão. Uma rua pode parecer mais perigosa. Uma localização pode parecer mais isolada. Uma cena pode ter seu fundo ajustado para aumentar a sensação de profundidade. Uma imagem pode ser limpa para concentrar a atenção no personagem. Tudo isso influencia a maneira como sentimos a cena. E essa é a verdadeira função dos efeitos visuais em um drama criminal. O contraste entre os dois mundos. O título do filme oferece uma oportunidade visual interessante. Nando está dividido entre dois mundos, sua família e sua vida criminosa, Brasil e Sérvia, passado e futuro. Os efeitos visuais e a fotografia podem reforçar esses contrastes sem precisar explicar nada ao espectador. Quando o ambiente muda, a sensação também pode mudar. A Sérvia representa a distância. O Brasil representa a memória. A casa representa a família. Os ambientes criminosos representam perigo. O trabalho visual ajuda a separar esses espaços. O CGI não rouba a cena. Na minha avaliação, essa é uma característica positiva. Um erro que muitos filmes cometem é utilizar CGI apenas porque a tecnologia está disponível. Nando Entre Dois Mundos não precisa disso. O público não está assistindo para ver efeitos digitais. Está assistindo para descobrir o destino de Nando. Por isso, o melhor VFX possível para esse filme é aquele que não chama atenção. Se você termina uma cena sem pensar e esse efeito foi feito por computador, o trabalho provavelmente cumpriu sua função. Limitações. Por outro lado, quem espera uma análise de CGI no estilo de filmes como Avatar, Godzilla, Kong ou grandes produções de super-heróis precisa ajustar as expectativas. Nando Entre Dois Mundos simplesmente não pertence a esse tipo de cinema. Não há evidência pública de que a produção tenha desenvolvido criaturas digitais, grandes mundos virtuais ou sequências inteiramente construídas em CGI. O foco está no drama criminal. Isso significa que a quantidade de efeitos digitais é naturalmente menor. Mas menor não significa menos importante. Conclusão. Os efeitos visuais de Nando Entre Dois Mundos, um filme Sintonia funcionam principalmente como uma ferramenta de realismo cinematográfico. O longa não depende de CGI espetacular. Seu objetivo é apresentar uma história criminal e familiar de maneira convincente, mantendo o público concentrado em Nando e nas consequências de suas decisões. A presença de profissionais como Sofia Coquinos, responsável por VFX Comfort, e de uma equipe dedicada à composição digital, laboratório e controle de qualidade confirma que existe um trabalho técnico de pós-produção por trás das imagens finais. A utilização de locações na Sérvia também contribui para a autenticidade visual do filme e reforça o contraste entre os dois ambientes que definem a trajetória de Nando. As cenas de ação podem utilizar efeitos digitais para complementar tiros, impactos, composição e outros elementos, mas não há razão para imaginar que o filme seja dominado por CGI. Pelo contrário, sua força visual está justamente em manter uma aparência realista. O trabalho de VFX aqui é menos sobre mostrar ao público aquilo que um computador consegue fazer e mais sobre esconder o computador da imagem. Essa é uma diferença fundamental. Em uma superprodução de fantasia, o público espera ver efeitos. Em Nando Entre Dois Mundos, o público espera acreditar na história. Por isso, os efeitos visuais precisam ser discretos, precisos e integrados à fotografia. No final, o aspecto mais interessante do VFX do filme é justamente sua abordagem moderada. A produção utiliza a tecnologia digital para melhorar, corrigir e finalizar as imagens sem transformar o drama criminal em um espetáculo artificial. E isso combina perfeitamente com o universo de Sintonia. O filme é sobre pessoas reais enfrentando escolhas reais, e sua linguagem visual segue essa mesma filosofia. O roteiro do longa é assinado por Guilherme Moraes Quintela, Condzilla, Duda de Almeida e Felipe Braga.
A combinação desses profissionais é importante porque o filme precisava cumprir duas funções ao mesmo tempo: funcionar como uma história criminal própria e, principalmente, concluir a trajetória de Nando, personagem interpretado por Christian Malheiros. Johnny Araújo assume uma tarefa bastante delicada. Depois de várias temporadas de sintonia, o público já conhece profundamente Nando, Duni e Rita. Portanto, o diretor não está começando uma história do zero. Ele precisa respeitar tudo aquilo que foi construído anteriormente, ao mesmo tempo, apresentar uma narrativa cinematográfica capaz de funcionar em um formato diferente do seriado. Johnny Araújo na direção. Johnny Araújo é o responsável por conduzir visualmente o filme e organizar todos os elementos que fazem parte da narrativa. Sua direção precisa equilibrar três componentes principais: o drama familiar, o universo criminal e a ação. Essa combinação é fundamental para entender a identidade de Nando entre dois mundos. O filme não é simplesmente uma produção de ação sobre criminosos. Também não é apenas um drama familiar. A história utiliza o crime como parte da vida de Nando, mas o verdadeiro conflito está relacionado às consequências de suas escolhas. Por isso, Johnny Araújo precisa permitir que as cenas de ação tenham intensidade sem deixar que elas dominem completamente a história. A direção funciona melhor justamente quando o filme concentra sua atenção em Nando e nas pessoas próximas a ele. A responsabilidade de continuar sintonia. Uma das maiores dificuldades de dirigir esse projeto é lidar com uma história que já possui uma identidade estabelecida. Sintonia desenvolveu ao longo das temporadas uma linguagem própria. A série apresenta uma mistura de crime, música, amizade, família, religião, juventude e desigualdade social. Nando entre dois mundos precisa preservar essa identidade. Johnny Araújo, portanto, não pode tratar o filme como se fosse uma produção criminal completamente independente. Existe uma memória anterior. O público já sabe quem Nando é. Sabe como ele chegou ao poder. Conhece sua relação com Duni e Rita. Conhece Sheila. Conhece os problemas que a vida criminosa provocou em sua família. Isso significa que o diretor pode trabalhar com elementos emocionais que já possuem significado antes mesmo de uma cena começar. A mudança de escala. Outro desafio é transformar uma história originalmente construída para televisão e streaming em um longa-metragem. Uma série possui muito mais tempo para desenvolver personagens. Um filme precisa ser mais concentrado. Johnny Araújo precisa selecionar aquilo que realmente importa para o encerramento de Nando. Por isso, a história se concentra principalmente no protagonista e em sua família. Duni e Rita continuam importantes porque fazem parte da trajetória de Nando, mas o filme não pode dedicar a eles o mesmo espaço que uma temporada inteira poderia oferecer. Essa concentração narrativa ajuda a transformar a produção em uma história mais pessoal. O conflito entre dois mundos. A direção também precisa traduzir visualmente o próprio título. Nando está entre dois mundos. Uma das maiores responsabilidades de Johnny Araújo está nas cenas entre Nando e Bruninha. Essas sequências precisam convencer o público de que existe uma história emocional entre pai e filha. Bruninha cresceu com a ausência do pai. Nando acredita que estava protegendo a família. Essas duas perspectivas entram em choque. O diretor precisa evitar que essas conversas pareçam apenas exposições de roteiro. A câmera, os silêncios, as expressões dos atores e o ritmo das cenas precisam transmitir aquilo que os personagens não conseguem dizer diretamente. É nesse aspecto que a direção pode ser mais importante do que a ação. Nando como personagem central. Christian Malheiros é o centro da produção, e Johnny Araújo precisa construir o filme ao redor dele. Nando não é mais o mesmo personagem das primeiras temporadas. Ele se tornou mais poderoso, mais experiente e também mais cansado. O diretor precisa mostrar essa evolução sem transformar Nando em uma pessoa completamente diferente. A postura continua sendo de alguém acostumado a controlar situações. Mas existe uma vulnerabilidade maior. Nando percebe que não consegue controlar sua família da mesma maneira que controla seus negócios. Essa contradição é um dos elementos mais importantes do filme. A direção do ambiente criminal. No lado criminal, Johnny Araújo precisa manter a sensação de perigo. Nando vive cercado por pessoas que podem ser aliadas ou inimigas. Existe dinheiro envolvido. Existe traição. Existe violência. Existe a possibilidade constante de que uma decisão errada coloque sua família em perigo. A direção precisa construir tensão mesmo quando não existe uma grande sequência de ação. Um olhar pode ser suficiente. Uma conversa pode representar uma ameaça. Um silêncio pode significar que alguém está escondendo alguma coisa.
Esse tipo de tensão é importante para um filme criminal. O papel da Sérvia. A utilização da Sérvia também acrescenta uma dimensão interessante à direção. Nando está longe de sua origem. Ele vive em outro país e tenta administrar sua vida criminosa à distância. Isso cria uma sensação de isolamento. Johnny Araújo pode utilizar o ambiente estrangeiro para mostrar que Nando conquistou uma posição muito maior dentro do crime, mas também para reforçar que ele está distante da família. A Sérvia representa poder e distância ao mesmo tempo. O Brasil representa família e passado. Essa oposição ajuda a construir visualmente a ideia central do filme. O roteiro e seus autores. O roteiro é assinado por Guilherme Moraes Quintela, Condzilla, Duda de Almeida e Felipe Braga. Cada roteirista participa de uma construção que precisa equilibrar diferentes elementos. A história precisa entregar crime, ação, drama familiar e conclusão de personagem. Não seria suficiente simplesmente criar uma nova ameaça para Nando. O roteiro precisa responder à pergunta principal: o que Nando fará depois de tudo que viveu? Essa é a questão que diferencia o filme de um episódio comum da série. Guilherme Moraes Quintela. Guilherme Moraes Quintela faz parte da equipe responsável pela estrutura narrativa. O roteiro precisa acompanhar a transformação de Nando sem perder a continuidade com o universo de Sintonia. Um dos desafios é criar uma história que pareça uma evolução natural. Nando não pode abandonar o crime de maneira repentina e sem motivo. Sua decisão precisa nascer de tudo o que aconteceu anteriormente. Por isso, o roteiro trabalha com família, culpa, ausência e consequências. A situação de Bruninha é especialmente importante porque transforma um conflito abstrato em algo pessoal. Nando não está simplesmente tentando mudar porque percebeu que o crime é ruim. Ele começa a mudar porque percebe o efeito de suas escolhas sobre a própria filha. Condzilla e a identidade de Sintonia. A participação de Condzilla é particularmente relevante porque ele está profundamente ligado à origem e à identidade de Sintonia. O universo da série sempre esteve conectado à cultura urbana brasileira, à música e à realidade social das periferias. A presença de Condzilla no roteiro ajuda a manter essa identidade. Mesmo quando o filme amplia a história para o ambiente internacional, ele continua ligado às raízes brasileiras do personagem. Isso é importante porque Nando pode estar na Sérvia, mas sua identidade continua relacionada ao Brasil. Ele não consegue simplesmente abandonar sua origem. Duda de Almeida. Duda de Almeida também participa da equipe de roteiro. Sua contribuição ajuda a construir a dimensão mais pessoal da narrativa. A história de Nando não é apenas uma história sobre crime. É uma história sobre relações. Sheila precisa lidar com um marido que passou anos distante. Bruninha precisa lidar com um pai que não esteve presente. Nando precisa lidar com a culpa. Esses conflitos exigem cenas mais íntimas e diálogos que vão além da ação. Felipe Braga. Felipe Braga completa a equipe de roteiristas. A participação de diferentes escritores também pode ser importante para equilibrar os diversos gêneros presentes na produção. Um filme como esse precisa alternar momentos de tensão criminal com cenas familiares. Se houver ação demais, a transformação emocional de Nando perde força. Se houver drama demais, a história pode perder a identidade criminal que caracteriza o personagem. O roteiro precisa encontrar um equilíbrio. O principal tema do roteiro. O tema mais importante é a consequência. Nando passou anos acreditando que podia separar sua família de sua vida criminosa. O roteiro demonstra que isso não é possível. Mesmo vivendo longe, suas decisões continuam afetando Sheila e os filhos. Essa ideia aparece principalmente através de Bruninha. Ela representa a consequência emocional da ausência de Nando. O personagem acreditava que estava fazendo um sacrifício. Mas sua filha experimentou esse sacrifício como abandono. Essa diferença é uma das melhores ideias dramáticas do roteiro. Família versus poder. O roteiro também estabelece uma oposição entre poder e família. Nando conquistou poder porque aprendeu a controlar pessoas e situações. Mas não consegue controlar os sentimentos da filha. Não consegue obrigá-la a confiar nele. Não consegue comprar os anos que perdeu. Não consegue simplesmente apagar o medo que sua vida criminosa criou. Isso mostra uma limitação fundamental do protagonista. Ele pode ser poderoso no mundo do crime, mas é vulnerável dentro da própria família. A tentativa de redenção. Outro aspecto importante do roteiro é a redenção. Nando chega a um momento em que precisa escolher entre continuar no mundo criminoso ou tentar construir uma vida diferente. A decisão de abandonar o crime não funciona como uma solução mágica.
O roteiro entende que o passado continua existindo. Seus antigos inimigos continuam sendo uma ameaça. As consequências de suas escolhas não desaparecem. Por isso, a redenção de Nando não significa apagar o passado. Significa aceitar que ele precisa mudar suas escolhas futuras. O roteiro e a previsibilidade. Apesar dos méritos, existe uma limitação. Alguns elementos da história seguem estruturas bastante conhecidas do gênero criminal. O criminoso poderoso que quer proteger a família. O passado que retorna. A tentativa de abandonar o crime. A ameaça que invade a vida pessoal. A possibilidade de uma nova vida. São ideias que já apareceram muitas vezes em filmes e séries. Isso não significa que o roteiro seja ruim. Mas significa que ele poderia ser mais surpreendente. A força do filme vem mais dos personagens do que da originalidade de sua estrutura. A importância de Sheila. O roteiro também acerta ao não transformar Sheila em uma personagem completamente passiva. Ela possui seus próprios sentimentos e limites. Nando pode querer voltar para casa, mas isso não significa que Sheila precise aceitar tudo imediatamente. Ela passou anos lidando com as consequências das decisões dele. Essa perspectiva é importante. O filme mostra que a redenção de Nando depende também da capacidade das outras pessoas de perdoá-lo. Ele pode decidir mudar. Mas não pode obrigar os outros a esquecerem o passado. Bruninha como símbolo da nova geração. Bruninha é talvez a personagem mais importante para o tema da transformação. Ela representa uma geração que não escolheu a vida criminosa, mas foi afetada por ela. Ela não escolheu a ausência do pai. Não escolheu o perigo. Não escolheu crescer em meio às consequências das decisões de Nando. Por isso, quando Nando decide mudar, não está apenas tentando melhorar sua própria vida. Ele está tentando impedir que os filhos continuem pagando pelo passado. Essa é uma motivação muito mais forte do que simplesmente escapar das autoridades. Duni e Rita no roteiro. Duni e Rita funcionam como ligação com o passado. Eles lembram ao público de quem Nando era antes de chegar ao ponto em que está agora. A presença dos dois também ajuda a fechar a história de Sintonia como um todo. Mesmo que o filme seja focado em Nando, sua trajetória nunca existiu isoladamente. Duni e Rita fizeram parte de sua formação. O roteiro reconhece essa importância ao trazer os personagens novamente. O equilíbrio entre ação e drama. Um dos principais desafios do roteiro é o equilíbrio. A ação é necessária porque Nando continua envolvido com o crime. Mas o drama é o que dá significado às ações. Uma perseguição só é realmente importante quando existe algo que Nando pode perder. Uma ameaça só possui impacto quando sabemos quem está em risco. A ação funciona melhor quando está ligada à família. Por isso, o roteiro acerta ao não transformar o filme em uma sucessão de tiroteios. O significado do título. Nando entre dois mundos é um título bastante direto. Nando está entre dois mundos literalmente e emocionalmente. Ele está entre Sérvia e Brasil. Entre crime e família. Entre passado e futuro. Entre quem foi e quem deseja ser. Johnny Araújo pode transformar essa ideia em linguagem visual, enquanto os roteiristas desenvolvem o conceito através das escolhas do personagem. No final, Nando precisa decidir qual desses mundos realmente deseja. Diretor e roteiristas trabalhando juntos. O sucesso do filme depende da combinação entre direção e roteiro. O roteiro define o caminho de Nando. A direção transforma esse caminho em imagens. Se o roteiro diz que Nando está emocionalmente dividido, a direção precisa mostrar essa divisão. Se o roteiro afirma que ele está tentando recuperar a relação com a filha, a direção precisa criar espaço para essas conversas. Se o roteiro coloca o personagem em perigo, a direção precisa criar tensão. Johnny Araújo e os roteiristas precisam, portanto, trabalhar em conjunto para que os temas não fiquem apenas nas palavras. Conclusão. Johnny Araújo assume uma função essencial ao dirigir Nando entre dois mundos, um filme Sintonia. Ele precisa transformar a conclusão da trajetória de um personagem conhecido em uma experiência cinematográfica que preserve a identidade de Sintonia. A direção funciona principalmente quando coloca os personagens no centro. Em vez de transformar o filme em uma produção de ação exagerada, Johnny Araújo mantém a atenção sobre Nando e suas relações. O roteiro, assinado por Guilherme Moraes Quintela, Condzilla, Duda de Almeida e Felipe Braga, concentra-se principalmente nos temas de família, culpa, ausência, poder e redenção. O ponto mais interessante da escrita é a percepção de que Nando não pode simplesmente escapar do passado. Ele pode mudar de país.
Pode mudar de estratégia. Pode abandonar o crime. Mas não pode apagar as consequências. Bruninha é a representação mais forte dessa ideia. Sua relação com o pai obriga Nando a perceber que proteger alguém não significa necessariamente ficar longe. Sheila também funciona como uma personagem essencial porque mostra que a transformação de Nando não depende apenas de sua própria decisão. As pessoas que sofreram com suas escolhas também precisam decidir se estão dispostas a confiar novamente nele. Duni e Rita, por sua vez, representam a história que veio antes. Assim, diretor e roteiristas trabalham em torno de uma mesma pergunta: quem Nando será depois de tudo o que fez? A resposta do filme não é que ele pode apagar seu passado. A resposta é que ele pode tentar construir um futuro diferente. É justamente por isso que Nando Entre Dois Mundos funciona melhor como encerramento de personagem do que como simples filme de crime. Johnny Araújo conduz a história visualmente, enquanto os roteiristas dão ao protagonista um conflito que vai além de dinheiro, poder e violência. No final, o maior inimigo de Nando não é outro criminoso. É a própria vida que ele escolheu. Ele ajuda a definir personagens, ambientes, emoções e até a identidade cultural da história. Por isso, quando Nando Entre Dois Mundos, um filme Sintonia transforma a trajetória de Nando em um longa-metragem, a música também precisa desempenhar uma função importante. O filme mistura drama familiar, crime, tensão, ação e momentos de reflexão, e cada um desses elementos exige uma abordagem sonora diferente. A trilha sonora do filme deve ser entendida em duas partes. Primeiro existe a BGM, ou música de fundo criada ou selecionada para acompanhar determinadas cenas. Depois existe a trilha musical composta por canções, especialmente aquelas relacionadas ao universo urbano e musical de Sintonia. Essa combinação é fundamental porque a produção precisa manter a identidade da série, mas também criar uma atmosfera cinematográfica própria para a história de Nando. O longa continua a história do personagem interpretado por Christian Malheiros. Nando está vivendo na Sérvia, longe da família, depois de alcançar uma posição importante no mundo do crime. Quando sua filha Bruninha desaparece, ele precisa voltar ao Brasil. Esse conflito entre sua vida criminosa e sua família cria muitas oportunidades para a música funcionar como elemento emocional. A importância da música em Sintonia. Para entender a trilha de Nando Entre Dois Mundos, é importante lembrar que a música sempre esteve profundamente ligada à identidade de Sintonia. Duni representa diretamente o universo musical, enquanto Nando está ligado ao crime e Rita à religião e à busca por uma vida diferente. Essa divisão faz com que a música tenha um significado especial. Ela não é simplesmente uma decoração sonora. Ela faz parte da personalidade dos personagens. Quando uma produção desse universo utiliza uma música específica, ela pode ajudar o espectador a compreender imediatamente qual personagem está dominando determinada cena. No caso de Nando, a música frequentemente precisa transmitir tensão, perigo e poder, mas o filme também apresenta uma versão mais emocional do personagem. Ele já não está apenas preocupado com dinheiro ou influência. Agora precisa lidar com a família e com as consequências de suas escolhas. Por isso, a linguagem musical do filme precisa acompanhar essa transformação. BGM e atmosfera. A BGM é especialmente importante nas cenas em que não existe uma música popular tocando claramente dentro da história. Nesses momentos, a música instrumental pode permanecer em segundo plano e criar uma sensação específica. Uma cena de perseguição pode utilizar sons graves e ritmos mais rápidos. Uma conversa entre Nando e sua filha pode receber uma música muito mais delicada. Uma sequência relacionada ao crime pode utilizar sons eletrônicos, batidas profundas e elementos percussivos. Já uma cena de reflexão pode reduzir drasticamente a quantidade de instrumentos. Essa diferença permite que o espectador sinta a mudança de emoção mesmo antes de perceber conscientemente o que está acontecendo. A música associada a Nando. Nando é um personagem que exige uma abordagem musical específica. Ele é poderoso, mas não está em paz. Ele controla negócios, pessoas e situações, mas não consegue controlar completamente sua própria família. Por isso, uma trilha sonora eficiente para Nando precisa apresentar duas características aparentemente contraditórias: força e vulnerabilidade. Nas cenas criminosas, a música pode destacar o lado dominante do personagem. Os graves podem ser mais fortes. O ritmo pode ser mais pesado. A textura sonora pode ser mais agressiva. Mas, quando Nando está diante de Bruninha ou Sheila, essa identidade musical pode diminuir. O resultado é um contraste interessante. O mesmo personagem que parece ameaçador em uma cena pode parecer emocionalmente perdido na cena seguinte. O contraste entre crime e família. Esse é provavelmente um dos maiores desafios musicais do filme.
A história está dividida entre dois ambientes. De um lado existe o crime. Do outro está a família. A música pode reforçar essa divisão. Nas cenas relacionadas ao mundo criminoso, a trilha pode ser mais pesada, tensa e repetitiva. Nas cenas familiares, a música pode se tornar mais melódica e emocional. Essa mudança ajuda a criar uma espécie de identidade sonora para cada lado da vida de Nando. O espectador começa a associar determinados tipos de som ao perigo e outros à intimidade. O significado da Sérvia. A Sérvia também representa um elemento interessante para a trilha sonora. Nando está vivendo longe do Brasil. Ele está em outro país, cercado por outro ambiente cultural. Por isso, a música pode ajudar a criar uma sensação de deslocamento. Não significa necessariamente utilizar música tradicional sérvia o tempo inteiro. O simples contraste entre determinados sons e os elementos musicais brasileiros já pode produzir essa sensação. Nando está longe de casa. A trilha pode reforçar essa distância. Quando ele retorna ao Brasil, a música também pode recuperar características mais familiares ao universo de sintonia. Isso faz com que a mudança geográfica tenha uma dimensão emocional. Como o filme pertence ao universo de sintonia, a música urbana brasileira continua sendo fundamental para sua identidade. Funk, rap e outros estilos relacionados à cultura periférica brasileira possuem uma relação natural com o universo da produção. Esses gêneros ajudam a representar os personagens e os ambientes sociais da história. Além disso, a música urbana pode funcionar de maneira narrativa. Uma letra pode refletir o estado emocional de determinado personagem. Uma batida pode acompanhar uma sequência de ação. Uma música conhecida pode fazer o público lembrar imediatamente da série. Essa conexão é especialmente importante para os fãs antigos. Duni e a dimensão musical. A presença de Duni também reforça essa característica. Interpretado por JP, Duni é um personagem cuja trajetória está profundamente relacionada à música. Mesmo que o filme seja principalmente sobre Nando, a presença de Duni traz novamente essa dimensão musical. A trilha, portanto, não pode ignorar a identidade construída em torno dele. Quando Duni aparece, existe uma oportunidade de recuperar elementos musicais associados ao universo artístico do personagem. Isso também ajuda a lembrar ao espectador que Nando, Duni e Rita começaram suas histórias juntos, mesmo tendo seguido caminhos muito diferentes. A função emocional da trilha. Uma boa trilha sonora não precisa fazer o público perceber que existe música. Ela precisa fazer o público sentir. Quando Nando está angustiado, a música pode aumentar essa sensação. Quando ele encontra a filha, uma mudança na trilha pode tornar o momento mais emocionante. Quando existe perigo, a música pode aumentar a ansiedade. Quando uma cena termina, o silêncio também pode ser utilizado como ferramenta musical. Esse último ponto é especialmente importante. Às vezes, retirar a música de uma cena é mais poderoso do que acrescentar uma nova composição. O silêncio pode deixar o espectador preso ao diálogo e às expressões dos atores. Música nas cenas de ação. As cenas de ação precisam de uma abordagem diferente. Uma sequência de perseguição pode utilizar um ritmo crescente. A música pode começar lentamente e aumentar gradualmente. Isso cria antecipação. Quando a ação explode, a trilha pode acompanhar com batidas mais fortes. No entanto, a música não pode competir com os efeitos sonoros. Tiros, motores, passos, portas e impactos precisam permanecer claros. Por isso, a mixagem é extremamente importante. A música precisa complementar os efeitos, e não escondê-los. Música e suspense. O suspense também depende bastante da trilha. Imagine Nando entrando em um local sem saber quem encontrará. Não é necessário mostrar imediatamente uma ameaça. A música pode sugerir que algum